Oi, pessoal! Na videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiram as primeiras células eucariontes. Por quê? Porque nas aulas passadas a gente discutiu um pouquinho sobre como surgiu a vida. A gente viu que a teoria mais aceita para o surgimento da vida é a teoria da evolução química ou evolução molecular, que diz que moléculas inorgânicas presentes na atmosfera primitiva da Terra teriam se agrupado, reagido entre si, formando compostos orgânicos que posteriormente reagiram e se agruparam também, formando moléculas mais complexas, até surgirem as primeiras células. Beleza? Essas primeiras células, existem duas hipóteses em relação a como elas obtinham energia. A hipótese heterotrófica, que diz que as primeiras células eram organismos anaeróbios, ou seja, não utilizavam oxigênio, até porque não tinha oxigênio na atmosfera terrestre. Então eram organismos anaeróbios heterotróficos, ou seja, que tinham que obter alimento de uma fonte externa. E a outra hipótese que diz que os primeiros habitantes da Terra eram organismos autotróficos quimiosintetizantes. Autotróficos porque eles produziam seu próprio alimento, quimiosintetizantes porque eles realizavam isso a partir de energia química da oxidação de compostos inorgânicos. Beleza? Então essas são as duas hipóteses em relação a como os organismos obtinham energia. Uma coisa que a gente não tem dúvida, na comunidade científica não há dúvida, é em relação ao primeiro ser vivo, ele ser um organismo procarionte. Procarionte. Lembrando o que é procarionte? Procarionte é um ser que não tem membrana nuclear, que não tem um núcleo delimitado por membrana. O seu material genético ele está disperso no citoplasma. Além disso, os procariontes não têm organelas membranosas, organelas envoltas por membranas, tá? A gente acredita que os primeiros organismos eram seres procariontes, até porque os primeiros fósseis registrados, os primeiros fósseis de 3,5 bilhões de anos, eles são fósseis de organismos procariontes, ok? E aí a dúvida seguinte é, beleza, os primeiros seres vivos eram procariontes, mas como surgiram então os eucariontes? Eucariontes, só lembrando, são organismos, são células que possuem uma membrana nuclear, então o material genético ele está dentro de um núcleo delimitado por uma membrana, que é a carioteca, e esses eucariontes eles possuem também uma grande quantidade de organelas membranosas, como o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, entre outros, ok? Como é que surgiram então as primeiras células eucariontes? O que a gente acredita é que, inicialmente, o que aconteceu foi a formação de um sistema de endomembranas, ou seja, um sistema de membranas internas. E esse sistema ele foi formado a partir do invaginamento, ou seja, do dobramento da membrana plasmática para dentro da célula. Então, esse dobramento da membrana para dentro da célula é chamado de invaginação. Então, a membrana ela foi invaginando, dobrando, formando várias dobras, até que, em um determinado momento, essas dobras elas levaram a uma certa compartimentalização. Foram formados diferentes compartimentos no interior da célula. Então, essas membranas agora elas passaram a delimitar a região nuclear, onde a gente encontra o material genético dessa célula, e a gente tinha também membranas delimitando estruturas que passaram a ter funções especializadas, como, por exemplo, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, ok? Como é que a gente tem meio que... O que sugere que essa teoria, essa hipótese esteja correta? Uma coisa que sugere que isso seja correto, que isso esteja correto, é que a composição da membrana plasmática é similar à composição da membrana dessas organelas. A membrana nuclear é similar, a membrana de retículo endoplasmático de complexo de Golgi é similar à membrana plasmática. O que é mais interessante, se vocês lembrarem, é que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de lipídios ou uma bicamada de fosfolipídios. Só que existem diferentes tipos de fosfolipídios. E a gente tem uma preferência para alguns tipos estarem na camada mais externa da membrana e outros tipos
presentes principalmente na camada mais interna. Então existe uma polarização, uma diferença de composição entre as camadas da bicamada lipídica, em relação à composição de quais lipídios estão ali presentes, entenderam? E isso acontece na membrana plasmática e isso também acontece na membrana nuclear e na membrana das organelas citoplasmáticas, como retículo endoplasmático e complexo de Golgi, tá? Então esse padrão ele se mantém. Alguns fosfolipídios preferencialmente estão na camada mais externa, voltada para o meio externo, e outros estão presentes principalmente na camada mais interna, voltada para o citoplasma, e isso é comum entre a membrana plasmática e a membrana das organelas, ok? Só que essa hipótese, ela não explica o surgimento das mitocôndrias, por exemplo. E aí a gente tem uma outra hipótese, na realidade, uma teoria hoje aceita, que é a chamada da teoria da endossimbiose. Endossimbiontes são organismos que vivem juntos, um dentro do outro, tá? Isso é uma endossimbiose. Então, o que a teoria da endossimbiose ela diz? Primeiro, essa teoria ela foi proposta em 1981 pela bióloga Lynn Margulis, tá? E ela diz que, na realidade, a primeira célula, a célula precursora, que deu origem às células eucariontes, era uma célula procarionte heterotrófica. Heterotrófica quer dizer que ela não produzia o seu próprio alimento. Ela tinha que obter alimento do meio externo. E essa célula, além disso, ela obtinha como? Ela era uma célula fermentadora. Ela obtinha energia a partir da fermentação. Então, ela pegava o nutriente que ela obtinha do meio externo e ela fazia o processo de fermentação para produzir energia. Beleza? Então, é uma célula procarionte heterotrófica fermentadora. Essa célula ela começou a sofrer o processo de invaginação da sua membrana plasmática. A membrana começou a invaginar, formando dobras, até originar a membrana nuclear e até compartimentalizar, formando as organelas, né, retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Ok, continuava sendo uma célula fermentadora. Até que em um determinado momento, essa célula ela teria englobado uma outra célula procarionte menor. Então, ela englobou uma outra célula procarionte menor e essa outra célula, ela não era uma célula fermentadora. A célula menor, a célula pequenininha, era uma célula que já fazia respiração aeróbia. Já fazia respiração aeróbia. Já usava o oxigênio para a produção da sua energia, ok? Galera, o que é interessante? Interessante é que a respiração aeróbia, ela leva à produção de uma quantidade de energia muito maior do que a fermentação. Então, é um processo muito mais eficiente no sentido de produzir energia. A partir do momento que essa célula foi englobada, a célula maior, ela não destruiu, ela não digeriu a célula menor. Na verdade, elas passaram a viver de forma harmônica, num processo de mutualismo. Mutualismo é um processo de simbiose onde ambos os indivíduos recebem vantagem, tem vantagem naquele processo. Então, a vantagem da célula menor era ela ficar protegida ali dentro da célula maior, de outros predadores, por exemplo. Então, ela estava num ambiente protegido, onde ela obtinha facilmente alimentos. Okay? Enquanto que a célula maior, qual era a vantagem dela? A vantagem da célula maior é que a célula menor, ela produzia energia, fartamente produzia energia para a célula maior, no processo de respiração celular, que é um processo muito mais eficaz, como eu disse. Então, o que a gente acha, né, que aconteceu? Que a mitocôndria, na realidade, ela era um procarioto anteriormente, que após ser englobado por uma célula maior, se especializou no processo de respiração celular. E ela começou a perder parte do seu material genético, parte das suas estruturas. Então, hoje, ela não tem mais a capacidade de ser um organismo de vida livre. Ela é uma organela totalmente adaptada ao ambiente intracelular da célula hospedeira. Beleza? Basicamente isso.
Posteriormente, o que a gente acredita? A gente acredita que essa célula, após ela ter englobado a mitocôndria, um grupo, uma parte dela, algumas células, né, que já tinham englobado a mitocôndria, elas teriam englobado agora um outro procarionte de vida livre. Só que esse outro procarionte de vida livre, na realidade, ele era autotrófico. Ele produzia o seu próprio alimento. Então, imagina, a partir desse momento, essa célula, ela passou novamente a viver em simbiose com esse procarionte que ela englobou. Novamente, a gente tem um processo de mutualismo. A vantagem dessa segunda célula procarionte englobada é a mesma. É a vantagem dela ser protegida, da proteção. E agora, qual é a vantagem da célula maior? A célula maior, agora, ela tem a vantagem de receber alimento em fartura. Por quê? Porque o procarionte que ela englobou é autotrófico, fabrica o seu próprio alimento. Quem é esse procarionte hoje? São os cloroplastos. Então, a gente acredita que, assim como as mitocôndrias, os cloroplastos, eles também se originaram a partir de um processo de endossimbiose. Só que o procarionte que deu origem ao cloroplasto era uma célula, um organismo de vida livre autotrófico. E a partir do momento que ele foi englobado, ele passou a se especializar nesse processo de fazer fotossíntese e de produção de alimento. Beleza? Então, a gente tem agora dois grupos. A gente tem um grupo de células que englobou a mitocôndria só, tá? Então, essa célula que englobou a mitocôndria e passou a realizar a respiração celular a partir desse momento, né, com a mitocôndria especializada nesse processo, é a célula a primeira célula eucariótica heterotrófica, que são as células animais, basicamente. Enquanto que, do outro lado, a gente tem uma célula que, além de ter englobado a mitocôndria, englobou também o cloroplastos. E além de fazer agora a respiração celular, essa célula, ela também produz o seu próprio alimento, ela faz fotossíntese. Essa célula nada mais é do que a célula precursora das células vegetais. Beleza? Então, a gente acredita que foi assim que foram formadas as células eucariontes. Ok. Quais são as evidências da teoria da endossimbiose? A gente tem evidências muito fortes que reforçam essa hipótese, que reforçam essa teoria. Primeiro o tamanho das mitocôndrias e o tamanho dos cloroplastos é aproximadamente próximo, muito próximo da maioria das bactérias. Tá? A maioria das bactérias tem ali em torno de 1 a 5 micrômetros, que é o tamanho aproximado das mitocôndrias e dos cloroplastos. Segundo, mitocôndrias e cloroplastos, eles possuem dupla membrana. Dupla membrana, não estou falando que eles possuem uma bicamada. Não, eles possuem dupla membrana, eles possuem duas membranas. Por quê? Porque a célula procarionte precursora da mitocôndria e do cloroplasto, ela tinha a sua membrana. Só que quando ela foi engolfada pela célula maior, esse processo de engolfar fez com que a célula procarionte que vai originar a mitocôndria e o cloroplasto, ela ficasse presa numa bolsinha de membrana, tá? E dessa forma agora eu tenho duas membranas. Eu tenho a membrana da bolsa que englobou essa célula e a membrana da própria célula. Então, e o que é curioso? A membrana interna, ela é uma membrana muito similar à membrana de procariontes, de bactérias. Enquanto que a membrana externa é uma membrana muito similar à de eucariontes. Beleza? Ok. Outras evidências. Cloroplastos e mitocôndrias possuem DNA próprio, o que sugere que eles eram seres de vida livre. E além disso, esse DNA ele é um DNA circular. Bactérias possuem um cromossomo circular normalmente. Tá? Então, isso nos mostra que possivelmente mitocôndrias e cloroplastos eram, na realidade, o quê? Organismos similares a bactérias. Tá? Outra evidência. Mitocôndrias e cloroplastos, eles se autorreplicam, ou seja, eles fazem divisão celular
dentro da célula, eucarionte de forma independente. Então, mesmo se a célula eucarionte ela não se replica, a mitocôndria e o cloroplasto eles podem se duplicar, se replicar de forma independente, como se eles fossem seres de vida livre anteriormente que tivessem essa capacidade de replicação, ok? E o processo de replicação é um processo similar ao das bactérias, é o que a gente chama de fissão binária, que mostra novamente que muito provavelmente os organismos que deram origem a mitocôndrias e cloroplastos eram procariontes, ok? O que mais? Assim como as bactérias, né, os procariontes, a mitocôndria e o cloroplasto, eles também possuem ribossomos. Então, se vocês forem lembrar, uma coisa comum entre procariontes e eucariontes é a presença de ribossomos no citoplasma. Só que o que é interessante é que o ribossomo de bactérias é um pouco diferente ao ribossomo das células eucariontes em termos de estrutura. E o ribossomo das mitocôndrias e dos cloroplastos é similar aos ribossomos bacterianos. Por último, galera, existem alguns antibióticos, e lembrando, antibióticos são drogas que atuam em bactérias e elas devem atuar especificamente em bactérias, matando ou inibindo o crescimento dessas bactérias, tá? Então elas devem ter uma toxicidade seletiva e não devem atuar nas estruturas das nossas células, que são eucariontes. Acontece que alguns antibióticos, principalmente os antibióticos que inibem a síntese, inibem a produção de proteínas bacterianas, eles também atuam nas mitocôndrias. Por quê? Porque as mitocôndrias, elas produzem algumas proteínas, elas têm os ribossominhos delas lá, o material genético delas, então elas sintetizam algumas proteínas. E esses antibióticos que atuam nas bactérias, na síntese proteica das bactérias, também atuam na síntese proteica das mitocôndrias e dos cloroplastos, fortalecendo ainda mais a hipótese que, de fato, mitocôndrias e cloroplastos eram, anteriormente, organismos de vida livre similares a bactérias. Beleza? É isso então, galera, que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau!